Segredo da Floresta que Canta, Parte 1. O Silêncio de Ouro. A tela ainda está escura quando ouvimos o primeiro som. Um sussurro suave, como o vento passando por cordas de uma harpa. Lentamente, a luz surge, revelando um close-up em uma folha de árvore extraordinária. Ela não é apenas verde. Suas nervuras brilham em um tom dourado e com fomo ou bentosopurá. A folha emite uma nota musical perfeita em dó maior. A câmera se afasta rapidamente, em um plano aéreo deslumbrante, revelando a floresta dos acordes. É um lugar onde a natureza e a música são uma coisa só. As árvores têm troncos que lembram violoncelos. Os rios não fazem barulho de água, mas sim de si, nos de cristal. E os pássaros não apenas cantam, eles regem pequenas orquestras nas copas das árvores. No centro dessa explosão de cores e sons, conhecemos a nossa protagonista, Lina. Ela é uma menina de 10 anos, com cabelos cacheados que parecem flutuar e olhos cheios de uma curiosidade infinita. Ela usa um macacão cheio de bolsos, onde guarda todo tipo de tesouro que encontra. Uma pedra que soa como tambor. Uma pena que assobia é o seu item mais precioso. Uma flauta de bambu desgastada que pertenceu ao seu avô. Lina está correndo por uma ponte feita de raízes trançadas. Ela pula ritmicamente e cada passo no chão produz um som de piano. Ela está feliz, rindo enquanto tenta acompanhar a melodia da floresta com sua própria flauta. Mais rápido. Sol! Grita Lina para o seu companheiro. Um pequeno lêmure de cauda listrada que tem a habilidade de mudar de cor conforme o ritmo da música ao redor. Sol dá uma pirueta no ar, ficando laranja vibrante ao som de uma trombeta vinda de uma flor próxima. Eles estão a caminho do Festival da Alvorada, o dia em que a floresta atinge sua harmonia máxima e o lendário Grande Carvalho Maestro realiza seu concerto anual. No entanto, conforme eles se aproximam do centro da floresta, algo estranho começa a acontecer. A câmera foca nos pés de Lina. O som de piano antes límpido começa a soar desafinado. E então, some. Lina, para de correr. O silêncio que se segue não é aquele silêncio pacífico de uma tarde de descanso. É um silêncio pesado. Vácuo. Como se alguém tivesse cortado o som de um rádio. As folhas douradas das árvores começam a perder o brilho, tornando-se cinzentas e quebradiças. Os pássaros maestros batem as asas, mas não emitem som algum. Eles abrem o bico em um grito mudo e caem em direção aos ninhos. Assustados, Sol, o lêmure, perde sua cor vibrante e assume um tom de cinza pálido, encorrendo. Sem no ombro. Delina, o que está acontecendo, Sol? Sussurra Lina e sua própria voz soa abafada, como se ela estivesse debaixo d'água. Ela olha para o horizonte, onde o grande carvalho maestro deveria estar brilhando com sua luz musical. Em vez disso, uma névoa densa e escura, que parece comer os sons, está subindo pelas raízes da grande árvore. O festival não vai acontecer. A música, a alma daquele mundo, está desaparecendo. Lina sente um aperto no peito. Ela tira sua flauta do bolso e tenta soprar. Ela sopra com força, mas nenhum som sai da ponta do instrumento. É como se a própria física do som tivesse sido roubada. De repente, um estalo seco ecoa menos o único som que resta. Uma figura sombria, que parece feita de fumaça e tinta preta, observa Lina de longe entre as árvores sem cor. A figura segura algo que brilha com uma luz fraca e rítmica. O coração da floresta. Lina sabe que se o coração for levado para além das fronteiras, a floresta ficará em silêncio para sempre. O medo tenta paralisá-la, mas ela olha para o sol e depois para sua flauta muda. Ela não pode deixar a música morrer. Nós temos que ir atrás dele, diz Lina, com uma determinação nova brilhando em seus olhos. A aventura começou, e o silêncio é o seu maior inimigo. Parte 2. O Vale dos Sussurros Perdidos. Lina deu o primeiro passo para fora da trilha colorida, entrando oficialmente na zona de silêncio. A transição visual é impactante. A câmera foca nos pés dela, que ao tocarem no chão, não produzem mais as notas de piano de antes. Agora, o chão parece feito de cinzas e poeira. Sol, a
agarrado ao ombro de Lina, estava com os pelos eriçados e uma cor azul pálida. Sinal de que o medo estava começando a dominá-lo. Fique perto de mim, Sol, sussurrou Lina. Sua voz saiu estranha, como se estivesse sendo engolida pela névoa logo após sair de sua boca. Eles seguiram a trilha de fumaça, deixada pela figura sombria. O cenário ao redor era de partir o coração. Árvores que antes pareciam violoncelos majestosos, agora estavam curvadas, com suas cordas arrebentadas e balançando tristemente ao vento mudo. Flores que antes eram trombetas douradas, agora estavam fechadas e murchas, como se estivessem protegendo o pouco de ar que lhes restava. A câmera faz um movimento de pan lateral, revelando que a figura sombria menos que Lina chamou mentalmente de o colecionador de silêncio. Não estava apenas fugindo, mas deixando para trás armadilhas. No meio do caminho, Lina avistou o que parecia ser uma bolha flutuante de cor escura. Que é aquilo? Perguntou Lina, aproximando-se com cautela. Ao chegar perto, ela percebeu que a bolha continha algo dentro. Era um pequeno pássaro-nota, preso em um estado de suspensão. O pássaro batia as asas freneticamente, mas não conseguia sair. Lina estendeu a mão para tocar a bolha, mas Sol saltou de seu ombro e a puxou pela manga da blusa, emitindo um pequeno chiado de alerta. Você tem razão, Sol. Pode ser uma armadilha a menos, disse ela, recuando. De repente, a névoa ao redor deles começou a girar, formando um redemoinho. Do centro dessa massa cinzenta, surgiram os ecosvásios, criaturas pequenas, sem rosto, que pareciam feitas de estática de televisão antiga. Eles não faziam barulho, mas o ar ao redor deles vibrava de uma forma desconfortável, causando uma sensação de tontura em Lina. Para um espectador, essa cena pareceria um momento de ação intensa em 3D. Lina precisava se esquivar dos ecosvásios. Enquanto tentava não perder de vista o rastro do colecionador, ela começou a correr, pulando sobre troncos de árvores caídos que pareciam teclas de um piano quebrado. Cada vez que ela desviava de um ecovásio, a câmera acompanhava o movimento em câmera lenta, destacando a agilidade da menina. A flauta! Lembrou-se Lina. Ela pegou um instrumento de bambu e, embora soubesse que nenhum som sairia dali, usou-a como um bastão para afastar as criaturas de estática. No meio da perseguição, ela percebeu algo brilhando no chão, quase enterrado na cinza. Ela se abaixou rapidamente, escapando do bote de um ecovásio, e pegou o objeto. Era uma semente de melodia, um pequeno cristal em formato de nota musical que ainda pulsava com uma luz fraca e rítmica. No momento em que os dedos de Lina tocaram a semente, um pequeno vupt de som escapou, criando uma onda de choque de cor que afastou os ecosvásios por alguns metros. O silêncio foi quebrado por 1 milésimo de segundo, mas foi o suficiente para Lina recuperar o fôlego. Se eu encontrar sementes suficientes, talvez eu consiga criar uma música forte o bastante para dispersar essa névoa a menos. Pensou ela em voz alta, guardando a semente no bolso do seu macacão. Lina olhou para frente e viu que o colecionador de silêncio estava atravessando uma ponte de cordas que levava ao abismo das notas graves. Ele parou do outro lado, virou sua cabeça encapuzada e, por um instante, Lina viu 2 olhos que brilhavam como brasas brancas. Ele soltou um gesto brusco e a ponte começou a se desfazer, as cordas apodrecendo instantaneamente sob o efeito da sua magia silenciosa. Não! Gritou Lina, correndo em direção à borda do abismo. Ela chegou ao limite da plataforma, bem a tempo de ver as últimas cordas caírem nas profundezas escuras. O colecionador desapareceu na escuridão do outro lado. Lina estava presa. Atrás dela, os ecosvásios começavam a se reorganizar, fechando o cerco. Ela olhou para o abismo profundo e depois para Sol. Vamos ter que pular, disse Lina, com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Lina conseguirá atravessar o abismo sem a ponte? E o que espera por ela nas profundezas das notas graves? Parte 3. As profundezas do grave. A câmera foca no rosto de Lina. O suor brilha em sua testa e o vento agita seus cachos de forma caótica. Ela respira fundo e, por um segundo,
O tempo parece congelar. Um efeito de bullet time, onde vemos cada partícula de poeira cinza, suspensa no ar. Ela salta. O salto não é uma queda livre comum. No abismo das notas graves, a gravidade funciona de um jeito diferente. É como se o ar fosse denso, como se ela estivesse mergulhando em uma piscina de som invisível. Enquanto caem, Lina e Sol passam por enormes saliências rochosas, que têm o formato de gigantescos tubos de órgão. A câmera mergulha junto com eles, girando em torno dos protagonistas, enquanto eles desviam de destroços da ponte que ainda flutuam no vácuo. Segure-se, Sol, grita Lina, mas sua voz é abafada por uma vibração que começa a subir das profundezas. Não é um som que se ouve com os ouvidos, mas sim um que se sente nos ossos. Tum, tum, tum. Um ritmo cardíaco pesado e lento. Conforme descem, a névoa cinzenta é substituída por uma luminescência azul escuro vinda de cristais gigantes cravados nas paredes. Esses cristais funcionam como subwoofers naturais. Cada vez que eles pulsam, uma onda de choque visual atravessa a tela, distorcendo levemente a imagem. Lina vê uma plataforma flutuante de musgo fosforescente e estende a mão. Com um movimento acrobático, ela agarra uma trepadeira de corda de contrabaixo que balança no abismo. Ela e Sol balançam como pêndulos sobre o vazio absoluto. A câmera faz um movimento de grande angular, mostrando a imensidão do lugar. O fundo do abismo não é o fim, mas sim uma floresta subterrânea de cogumelos gigantes que vibram com notas baixas. Ao aterrissarem no solo macio e esponjoso, Lina sente o chão tremer. À frente deles, o colecionador de silêncio deixou um rastro de pegadas de tinta preta que brilham com uma luz negativa. Mas algo mais está ali. Entre os cogumelos tambor, uma criatura imensa se move. É Bumbo, um tatu-bola gigante cuja carapaça é feita de camadas de madeira nobre e pele curtida, lembrando um enorme bumbo de orquestra. Ele parece adormecido, mas sua respiração é o que causa as vibrações do abismo. No entanto, Bumbo está sofrendo. Manchas cinzas de silêncio estão cobrindo suas escamas musicais, e eles soltam um gemido que soa como uma nota de violoncelo desafinada. Ele está tentando silenciar o Bumbo também, menos, sussurra Lina, aproximando-se com cuidado. Se o coração do abismo parar de bater, nada mais terá ritmo na floresta. Lina percebe que os ecos vázios que a perseguiam lá em cima começam a descer pelas paredes como aranhas feitas de sombra. Ela está encurralada entre as criaturas e o gigante adormecido. Ela olha para a semente de melodia que brilhou na parte 2 e tem uma ideia. Sol! Preciso que você distraia aqueles borrões de sombra! Ela aponta para os ecos vázios. O lêmure, agora assumindo uma cor amarela vibrante, devido à adrenalina, começa a saltar entre os cogumelos, emitindo pequenos estalidos que confundem o sentido de direção das criaturas de estática. Enquanto isso, Lina corre até a cabeça de Bumbo. Ela coloca a mão sobre o nariz úmido e frio do gigante. Acorde, amigo. A música ainda não acabou, diz ela, com doçura. Ela pega sua flauta de bambu e a semente de cristal. Ela não tenta tocar a flauta da maneira convencional. Em vez disso, ela encaixa o cristal na ponta do instrumento e o usa para golpear levemente a carapaça de Bumbo. Seguindo o ritmo do coração do gigante, toque, toque, toque. No início, nada acontece. Os ecos vázios estão quase alcançando o sol. Mas, de repente, uma luz dourada começa a subir pelas veias da madeira de Bumbo. O gigante abre um olho imenso e dourado. Ele solta um rugido rítmico tão poderoso que a onda sonora fisicamente empurra os ecos vázios para trás, desintegrando-os em fumaça cinza. Bumbo está acordado. Ele se levanta, revelando ser muito maior do que Lina imaginava. Ele inclina a cabeça para a menina e bate a cauda no chão, criando um som de percussão perfeito que faz Lina saltar de alegria. Você pode nos levar para cima, pede Lina, apontando para o outro lado do abismo, onde o colecionador de silêncio fugiu. Bumbo solta um som, que parece um sim,
em tons graves, e se posiciona. Com um movimento de câmera épico, Lina e Sol montam nas costas do gigante. Bumbo começa a correr pelas paredes verticais do abismo, desafiando a gravidade com a força de seu ritmo. Eles estão subindo, mas o colecionador já está longe, entrando no temido labirinto dos espelhos desafinados. Parte 4. O labirinto das imagens dissonantes. A entrada do labirinto é monumental. Grandes placas de um vidro translúcido e levemente arroxeado ergam-se em ângulos impossíveis, refletindo a luz minguante da floresta de forma distorcida. Bumbo para diante do portal, sua respiração pesada criando uma névoa rítmica no ar frio. Ele é grande demais para os corredores estreitos e angulares que se estendem à frente. Você precisa ficar aqui e guardar a saída? Bumbo! Diz Lina, descendo da carapaça de madeira e acariciando o focinho do gigante. Se os ecos vazios voltarem, mantenha o ritmo forte. Bumbo solta um som grave, como um bumbo abafado, e se deita, bloqueando a entrada com seu corpo maciço. Lina olha para Sol. O lêmur está inquieto. Sua cauda mudou para um tom de cinza azulado, indicando confusão. No labirinto, a visão é o sentido mais perigoso. Ao darem os primeiros passos, o efeito visual é imediato. As paredes não refletem apenas a imagem de Lina, elas refletem versões dela. Em um espelho à esquerda, ela se vê como uma rainha da música. No da direita, ela aparece sem boca, incapaz de emitir qualquer som. A câmera gira em 360 graus, mostrando centenas de Linas em diferentes planos, criando uma sensação de vertigem, digna de uma sequência de sonho cinematográfica. Não olhe para as paredes. Sol, foque no chão, instrui Lina, mas até o chão é traiçoeiro. Ele é feito de placas de metal que vibram em tons desafinados quando pisadas. De repente, um som agudo e estridente corta o ar. É um violino arranhado. Um som que causa arrepios físicos. Do fundo de um corredor infinito, surge a silhueta do colecionador de silêncio. Ele não corre, ele flutua. E onde passa, os reflexos nos espelhos morrem, tornando-se manchas pretas de nada. Devolva o coração da floresta! Grita Lina, sua voz ricocheteando nas paredes e voltando para ela deformada. Como um monstro, gritando de volta. O colecionador para e aponta um dedo longo e feito de fumaça para um dos espelhos centrais. A imagem de Lina no espelho começa a se mover de forma independente. Ela sai da superfície de vidro, uma duplicata feita de estática e silêncio. Esta Lina sombria segura uma cópia quebrada da flauta de bambu. A cena de ação começa. A Lina real corre pelos corredores, mas a duplicata a persegue através das paredes de vidro, saltando de um espelho para outro, como se estivesse nadando. A câmera acompanha o movimento lateral, alternando entre a Lina de carne e osso e a sua sombra refletida. Cada vez que a Lina sombria toca o vidro, uma rachadura de silêncio se espalha. Lina chega a um beco sem saída. À sua frente, um espelho imenso mostra a floresta dos acordes, completamente morta, coberta por uma camada de cinzas. A tristeza tenta invadir o coração da menina. É uma ilusão, Sol. É o que ele quer que a gente sinta! Exclama ela, apertando a semente de melodia no bolso. Ela percebe que o labirinto se alimenta da dúvida e do barulho visual. Ela fecha os olhos. Em um filme de animação, este seria o momento em que a trilha sonora orquestral desapareceria, deixando apenas o som da respiração da protagonista e um leve pulso dourado emanando de seu peito. Lina começa a cantarolar. Não uma música complexa, mas a melodia simples que seu avô costumava assobiar. No momento em que a primeira nota pura sai de seus lábios, as paredes do labirinto começam a vibrar. Os espelhos que mostravam imagens falsas começam a trincar. A Lina sombria tenta cobrir os ouvidos, ou o lugar onde eles deveriam estar, e começa a se desintegrar em pixels de escuridão. O som verdadeiro não pode ser refletido por mentiras, sussurra Lina. Ela abre os olhos e vê que o brilho da semente de melodia está indicando o caminho, como um GPS de luz. Colecionador de silêncio solta um rugido mudo de frustração e atravessa uma parede que, agora Lina percebe, é
é apenas uma projeção de fumaça. Ao atravessar a última barreira de vidro, Lina e Sol saem do labirinto e encontram-se na borda da cascata das notas cristalinas. Mas a água, que deveria ser de música líquida, está paralisada, suspensa no ar como gelo negro. O colecionador está no topo da queda d'água, preparando-se para o ato final. Parte 5. A cascata congelada Lina parou diante da cascata das notas cristalinas. Em tempos de paz, aquela era a visão mais bela de todo o reino. Uma queda d'água, onde cada gota era uma nota musical líquida, que ao cair nas rochas, compunha uma sinfonia infinita. Mas agora, o que Lina via era um monumento ao vazio. A água estava estática, congelada no ar em formas pontiagudas e negras. Como se o som tivesse sido petrificado no meio de um grito. A câmera sobe lentamente, revelando a escala monumental da cascata. Lá no topo, a centenas de metros de altura, a silhueta do colecionador de silêncio parecia uma mancha de tinta contra a lua pálida. Ele estava usando o coração da floresta para drenar a última gota de harmonia da montanha. Não temos como subir pela trilha, Sol. Ele a destruiu, disse Lina, observando os degraus de cristal despedaçados no chão. Sol olhou para as gotas suspensas no ar. Ele saltou sobre uma gota congelada que flutuava a 1 metro do chão. Para a surpresa de Lina, a gota não quebrou. Ela vibrou levemente, emitindo um brilho azul opaco. É isso! Exclamou Lina, seus olhos brilhando com uma ideia audaciosa. As notas ainda estão lá dentro. Elas só estão dormindo. Se eu conseguir despertá-las, elas podem servir de escada. Lina pegou sua flauta de bambu, com a semente de melodia acoplada na ponta. Ela respirou fundo e tocou a primeira gota congelada com a ponta do cristal. Plim! Um som de harpa ecoou, e a gota negra, instantaneamente, tornou-se transparente e brilhante, emanando uma plataforma de som sólido sob os pés de Lina. A escalada começou. Em uma sequência que pareceria um jogo de plataforma 3D de tirar o fôlego, Lina começou a saltar de nota em nota. A câmera acompanha cada pulo com movimentos dinâmicos, ora focando no esforço nos braços de Lina, ora mostrando o abismo que se abria abaixo dela. Cada nota que ela tocava com a flauta despertava uma parte da música da cascata. Do, an, mi. O colecionador de silêncio percebeu a subida. Ele não pretendia Dixala chegar ao topo tão facilmente. Ele ergueu o cajado, feito de galhos secos, e invocou os granizos mudos, pedras de gelo negro, que, ao atingirem algo, não faziam barulho, mas sugavam a energia e o calor. Cuidado, Sol! Gritou Lina, enquanto um granizo passava raspando por sua orelha, congelando instantaneamente uma mecha de seu cabelo. Lina precisava ser rápida. Ela começou a correr pelas notas suspensas, como se estivesse dançando sobre um teclado invisível. A música que ela estava criando ao subir era frenética, um alegro de sobrevivência. Sol agia como um batedor, saltando à frente para identificar quais notas eram estáveis e quais eram notas falsas que se desintegravam ao toque. No meio da subida, um grande bloco de gelo negro despencou de cima. Lina não tinha para onde pular. Ela fechou os olhos e, em vez de fugir, apontou a flauta para o alto e emitiu um grito musical puro, carregado de toda a sua vontade de salvar a floresta. A onda sonora colidiu com o bloco de gelo estilricondou em 1000 pedaços de som que brilharam como fogos de artifício no céu noturno. A luz da explosão revelou o caminho final. Lina estava a apenas 10 metros do topo, mas o ar estava ficando cada vez mais rarefeito e o silêncio do colecionador era tão forte que suas mãos começavam a perder a sensibilidade. Só mais um pouco, sussurrou ela para si mesma, os dentes batendo de frio. Com um último esforço heróico, Lina lançou sua flauta para o alto, prendendo-a em uma fenda na rocha do topo, e usou-a para se içar. Ela rolou para o platô superior, exausta, mas viva. Sol saltou logo atrás, tremendo de frio, mas assumindo uma cor vermelha de coragem. Lina se levantou lentamente.
Diante dela, a apenas 10 passos, estava o colecionador de silêncio. Ele era mais alto do que parecia lá de baixo. Uma figura sem rosto, envolta em mantos que pareciam feitos de sombras líquidas. No centro de seu peito, em uma redoma de vidro escuro, estava o coração da floresta, pulsando como um pássaro preso. O vilão virou-se para ela. Pela primeira vez, Lina não ouviu o silêncio, mas um sussurro frio que parecia vir de dentro de sua própria mente. Por que lutar pelo som, pequena Lina? O silêncio é eterno. O silêncio não conhece a tristeza das canções que terminam. Lina apertou os punhos e encarou os olhos de brasa branca da criatura. O silêncio também não conhece a alegria das canções que começam menos. Respondeu ela. O confronto final no topo da cascata estava prestes a começar. Parte 6. O duelo de som. E Sombra, o colecionador de silêncio, não se moveu como um ser vivo. Ele deslizou pelo chão de pedra como uma mancha de tinta se espalhando no papel. Onde seus mantos tocavam, a realidade parecia perder a definição, tornando-se um borrão cinzento. Ele ergueu o braço e, de suas mangas largas, soltou as lâminas de vácuo. Elas não eram espadas físicas, mas fendas no ar que não emitiam som algum, cortando o espaço com uma precisão mortal. Lina rolou para o lado, sentindo o vácuo passar a milímetros de seu rosto. Onde a lâmina atingiu a rocha, não houve o barulho de pedra quebrando. Apenas um buraco negro, onde a matéria simplesmente deixou de existir. Sol, agora! Gritou Lina. O lêmure, agora brilhando, em um amarelo elétrico, começou a correr em círculos ao redor do colecionador. Ele era tão rápido que criava um rastro de luz, uma técnica de animação que deixava um rastro de movimento vibrante na tela. Sol não estava apenas correndo. Ele estava criando um campo de frequência rítmica para desestabilizar a sombra do vilão. Lina aproveitou a distração e pegou sua flauta. Ela percebeu que as sementes de melodia que coletou ao longo da jornada estavam começando a vibrar em uníssono dentro de seu bolso. Ela as tirou e, com um movimento rápido, lançou-as ao redor do colecionador. As sementes ficaram suspensas no ar, formando um círculo de luz musical. Você diz que o silêncio é eterno, disse Lina, ofegante, enquanto se posicionava no centro do círculo. Mas a música é o que dá sentido ao tempo. Sem o som, o sempre é apenas um vazio sem fim. Ela começou a tocar. Desta vez, não era uma canção de ninar ou uma melodia simples. Era uma composição de batalha, forte e impetuosa. À medida que ela soprava a flauta, as sementes de melodia ao redor do colecionador começaram a disparar raios de som sólido. Eram como cordas de luz que se enrolavam nos braços de fumaça da criatura. O colecionador soltou um rugido mudo, uma distorção visual que fez a câmera tremer violentamente. Ele tentou agarrar o coração da floresta em seu peito para drenar mais poder. Mas Lina foi mais rápida. Ela usou uma técnica que aprendera com os desenhos no Grande Carvalho: a onda de ressonância. Ela bateu o pé no chão ritmicosamente, e a cada batida, uma onda circular de cor dourada expandia-se debaixo dela. Quando a onda atingiu o colecionador, algo surpreendente aconteceu. Por um breve segundo, a sombra se dissipou, revelando o que estava por baixo. Não era um monstro, mas a forma de um homem velho e triste, cujos olhos estavam cheios de memórias esquecidas. A câmera foca no rosto de Lina, que demonstra uma mistura de choque e compaixão. Ela percebeu que o colecionador não odiava a música. Ele estava apenas tentando parar o tempo, porque a música o lembrava de algo que ele perdeu. Ele não é o vilão. Ele é uma nota perdida. Menos sussurrou ela para si mesma. A hesitação de Lina foi o erro que o colecionador precisava. Com um movimento brusco, ele quebrou as correntes de som e lançou uma explosão de névoa cinza diretamente no peito de Lina. O impacto a jogou para trás, na direção da borda da cascata. Sol tentou agarrá-la, mas a força da sombra era poderosa demais. Lina sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela estava caindo novamente, mas desta vez não havia bumbo para pegá-la. Enquanto despencava em direção ao abismo congelado, ela viu o colecionador olhar para baixo, o coração da floresta brilhando intensamente em sua mão. Mas
No meio da queda, Lina não sentiu medo. Ela sentiu a vibração da semente de melodia final, que ainda estava em sua mão. Era uma nota que ela nunca tinha ouvido antes. A nota da esperança. Parte 7. A sinfonia do voo. Lina sentia o frio da morte subindo pelas suas pernas. Mas, no centro de sua palma, a semente da esperança começou a queimar com um calor reconfortante. Ela não era mais apenas um cristal. Ela começou a derreter, transformando-se em uma luz líquida que escorreu pelos dedos de Lina e envolveu seu braço como uma tatuagem de ouro brilhante. A câmera foca no olho de Lina. A pupila se dilata, e nela vemos o reflexo da semente. Ela não grita. Em vez disso, ela abre a boca e solta um suspiro longo. Uma nota que não possui nome nos livros de música, mas que todo coração conhece. O impacto com o fundo do abismo nunca aconteceu. A poucos metros das estacas de gelo negro, a onda sonora emitida pela semente atingiu a base da cascata. Em uma explosão visual de luz branca e dourada, o gelo começou a vibrar violentamente. As gotas paralisadas não apenas derreteram, elas se transformaram em pássaros. Frequência: pequenas criaturas feitas de puro som e luz, que surgiram aos milhares, envolvendo Lina em um redemoinho ascendente. Sol, gritou Lina, estendendo o braço. O lêmure foi capturado por um dos pássaros e lançado suavemente para os ombros de Lina. Juntos, eles não estavam mais caindo, eles estavam flutuando, sustentados por uma sinfonia invisível. A câmera gira em torno deles em um plano heróico, mostrando Lina surfando nas ondas sonoras que os pássaros criavam. Enquanto subiam de volta, Lina percebeu algo através da cortina de água que agora voltava a fluir. Atrás da queda d'água principal, existia uma abertura oculta, uma gruta que brilhava com uma luz suave e esverdeada. Movida por um instinto que vinha da semente em seu braço, Lina direcionou seu voo musical para dentro da caverna. Eles pousaram suavemente em um chão feito de musgo que brilhava como esmeraldas. O lugar era a Gruta das Harmonias Esquecidas. Diferente da floresta lá fora, aqui o som era antigo e profundo, como o eco de uma catedral. As paredes eram cobertas por pinturas rupestres que se moviam. Elas contavam a história da criação da floresta. Lina caminhou até a parede principal. Lá, ela viu a imagem do homem que vira sob a sombra do colecionador. Nas pinturas, ele era o mestre dos tons, o primeiro guardião, que transformava o silêncio do universo em música. Mas algo na pintura mudava. Mostrava o mestre perdendo sua musa. Uma entidade feita de canções de ninar, que desapareceu quando o mundo começou a esquecer de ouvir o coração e passou a ouvir apenas o ruído da ganância. Ele não roubou o coração da floresta para destruí-lo, sussurrou Lina, tocando a pintura. Ele o roubou para tentar trazer o passado de volta. Ele acha que se silenciar o mundo, poderá ouvir a voz dela novamente. Sol emitiu um som triste, mudando sua cor para um violeta melancólico. Lina entendeu que o colecionador era movido por uma saudade insuportável. No entanto, sua busca estava matando tudo o que restava de belo. No centro da gruta, sobre um pedestal de coral, repousava um instrumento que Lina nunca vira, a harpa do equilíbrio. Suas cordas não eram feitas de metal ou nylon, mas de raios de sol capturados. Se eu levar isso até o topo, pensou Lina, eu não vou precisar lutar contra ele. Eu vou poder mostrar que a música dela ainda vive em cada nota que a floresta canta. De repente, a gruta tremeu. O colecionador, lá no topo, havia percebido a presença da luz de Lina nas profundezas. Ele começou a enviar suas sombras para dentro da caverna, como gavinhas pretas que rastejavam pelo teto, apagando o brilho das esmeraldas. Lina pegou a harpa do equilíbrio. Ela era pesada, mas assim que a tocou, sentiu uma conexão absoluta. Ela não era mais apenas uma menina com uma flauta. Ela era a nova maestrina. Vamos, Sol. Temos um concerto para realizar. E o público é o mundo inteiro, disse ela, com uma confiança que ecoou pelas paredes da gruta. Parte 8. Tensão na Gruta das Harmonias Esquecidas subiu instantaneamente. As gavinhas de sombra do colecionador, que antes rastejavam lentamente, agora se lançavam como chicotes de tinta preta contra as paredes de esmeralda. Onde a sombra tocava, o brilho verde se apagava,
deixando apenas um rastro de pedra fria e sem vida. A câmera foca em Lina, que abraça a harpa do equilíbrio contra o peito. O instrumento é grande para ela, mas parece pesar menos do que uma pluma. Sol, precisamos de luz, muita luz, gritou Lina, enquanto recuava para o centro da gruta. O lêmure não perdeu tempo. Ele começou a girar sobre si mesmo como um peão, atingindo uma velocidade tão alta que se transformou em uma esfera de luz branca incandescente. O brilho de sol retardou as sombras, mas não as impediu. Elas começaram a se unir, formando uma barreira sólida na única saída da caverna. Lina olhou para a harpa. Ela nunca tinha tocado um instrumento de cordas antes, mas a semente da esperança em seu braço pulsava ritmicamente, guiando sua intuição. Ela posicionou os dedos sobre as cordas de raios de sol. Ao tocar a primeira corda, não saiu apenas um som. Saiu uma linha de luz dourada que cortou a escuridão como um laser. A trilha sonora do filme se intensifica aqui, com uma percussão tribal misturada a notas de harpa celestiais. Lina começou a tocar um arpejo rápido. A cada nota, a harpa emitia uma onda de choque cromática. As ondas batiam nas paredes da gruta e faziam os cristais de esmeralda ressoarem. Não é só música, é energia, percebeu Lina. Em uma sequência de animação deslumbrante, Lina começou a usar a harpa para limpar o caminho. Ela disparava notas que funcionavam como projéteis de som puro, desintegrando as gavinhas de sombra. A câmera acompanha os projéteis em primeira pessoa, zigue-zagueando pelos túneis da gruta até atingirem o alvo. No entanto, a barreira na saída era densa demais. O colecionador estava concentrando toda a sua vontade ali. Lina sentiu que as cordas da harpa começavam a vibrar com tanta força que machucavam seus dedos. Eu preciso de um som maior. Um som que venha de toda a floresta, disse ela, olhando para o teto da gruta. Ela percebeu que o teto era fino, em um ponto específico, onde as raízes do grande carvalho maestro penetravam na terra. Se ela conseguisse enviar um sinal através daquelas raízes, a floresta inteira poderia responder. Lina se concentrou. Ela fechou os olhos e pensou em todos os sons que amava. O riscar das folhas, o bater das asas dos pássaros, o rugido rítmico de bumbo. Ela puxou todas as cordas da harpa de uma vez em um acorde monumental. O som foi tão poderoso que a câmera tremeu, criando um efeito de distorção na tela. Uma coluna de luz dourada disparou da harpa. Atravessou o teto da gruta e subiu, como um farol, em direção ao céu. Lá fora, o grande carvalho maestro, que estava murcho e cinzento, sentiu o chamado. Suas folhas de ouro, presas no silêncio, começaram a vibrar. A resposta foi imediata. Uma vibração profunda veio de cima, sacudindo toda a caverna. As raízes começaram a brilhar e a injetar energia musical de volta na gruta. A barreira de sombras na saída explodiu em 1000 pedaços sob a pressão da harmonia. Agora, sol, corra, exclamou Lina. Eles dispararam pelo túnel, saltando sobre poças de sombra que ainda tentavam agarrá-los. Lina usava a harpa como um escudo, emitindo um halo de proteção que impedia o silêncio de tocá-los. Ao saírem da gruta, eles não estavam mais no fundo da cascata, mas em uma saliência elevada que dava vista para todo o reino. O cenário era devastador. A névoa cinza já cobria quase 80% da floresta dos acordes. Mas o farol de luz que Lina enviara ainda brilhava no topo da montanha, desafiando a escuridão. Lina viu o colecionador. Ele estava no centro do grande carvalho, tentando silenciar a árvore mestre de uma vez por todas. Ele está no coração da floresta menos sussurrou Lina, ajustando a alça da harpa em seu ombro. Sol, se não chegarmos lá agora, não haverá mais nada para salvar. Lina olhou para o céu e viu os pássaros frequência se reunindo novamente, formando uma ponte de luz, que levava diretamente ao topo do carvalho. A batalha final não seria apenas por uma canção, mas pela sobrevivência da própria alma do mundo. Parte 9. A ascensão à Copa do Mundo. A ponte formada pelos pássaros frequência era uma visão de tirar o fôlego. Milhares de pequenas criaturas de luz batiam as asas em sincronia, criando um tapete oscilante
que brilhava com todas as cores do arco-íris. Lina começou a correr por essa trilha aérea. A cada passo, a ponte emitia um som de xilofone de cristal, impulsionando-a para a frente. Sol saltava ao seu lado, deixando um rastro de faíscas amarelas no ar. "Olhe, Sol! O carvalho está tentando resistir!" gritou Lina, apontando para o horizonte. O grande carvalho maestro, a maior estrutura viva do mundo, estava em chamas. Mas não de fogo! Ele estava envolto em uma estática negra. Uma energia que parecia o chiado de uma televisão fora do ar. As enormes ramificações da árvore, que normalmente regiam as nuvens e os ventos, estavam se debatendo pesadamente, como se estivessem sufocando. Onde a estática tocava, as folhas de ouro caíam, tornando-se pó cinzento antes mesmo de atingirem o chão. O colecionador de silêncio, sentindo a aproximação de Lina, não ficou parado. Ele ergueu seu cajado de sombras e invocou os falcões do vácuo. Eram aves imensas feitas de fumaça, com olhos que eram apenas buracos negros. Eles mergulharam das nuvens em direção à ponte de luz, tentando despedaçar o caminho de Lina. "Segure a harpa, Sol. Eu cuido deles", disse Lina. Mas ela sabia que não podia parar de correr. A câmera entra em uma sequência de perseguição em alta velocidade. Lina deslizava pela ponte de pássaros como se estivesse em um tobogã de som. Quando um falcão se aproximava, ela passava a mão pelas cordas da harpa do equilíbrio, sem olhar. Pequenas esferas de harmonia pura eram disparadas, explodindo contra as aves de sombra em clarões de luz branca. Sol, por sua vez, usava sua cauda para chicotear qualquer fumaça que chegasse perto demais, brilhando como um pequeno sol defensivo. Conforme se aproximavam do tronco principal do carvalho, a pressão do silêncio tornava-se física. Era como tentar correr contra um vento forte e invisível. Lina sentia seus ouvidos zumbirem. Ela viu que o colecionador não estava apenas no topo. Ele estava fundindo o coração da floresta diretamente na seiva mestre da árvore. Ele está transformando a música em um grito mudo. Percebeu Lina, horrorizada. Ao atingirem a primeira grande ramificação, a ponte de pássaros se dispersou, exausta. Lina e Sol pousaram em uma estrada de casca de árvore que tinha a largura de uma avenida. Ali, o cenário era de guerra. Pequenos espíritos da floresta, que pareciam notas musicais com pernas, estavam escondidos em fendas, tremendo de medo. Lina Joe-Husei, perto de uma dessas notas, um pequeno, Fá sustenido que estava perdendo sua cor. Ela tocou a harpa suavemente, e uma onda de cura envolveu a criatura. O pequeno espírito brilhou novamente e apontou para cima, em direção ao ninho da sinfonia, onde o trono do maestro se localizava. "Obrigada, amiguinho. Fique escondido", sussurrou Lina. Ela olhou para cima. O tronco do carvalho era um labirinto vertical de vinhas, escadas naturais e plataformas flutuantes. O colecionador estava lá no topo, uma mancha negra devorando a luz dourada do coração da árvore. Ele começou a cantar. Se é que se pode chamar aquilo de canto. Era um som monocórdico, uma nota única e grave, que fazia a realidade ao redor vibrar e rachar. "Ele está tentando criar a nota do esquecimento", disse Lina, com a voz firme. "Se ele terminar essa nota, ninguém mais vai se lembrar de como é uma canção. Nem eu, nem o vovô, nem ninguém." Lina começou a escalada final. Ela não usava apenas as mãos. Ela usava a música. Ela tocava a harpa e as notas criavam pequenos degraus de som sólido no ar, permitindo que ela saltasse sobre os abismos de estática que o colecionador lançava lá de cima. A câmera foca no esforço de Lina, nos seus dedos calejados pelas cordas da harpa, mas também no brilho indomável em seus olhos. Ela estava chegando. O topo do mundo estava a apenas alguns metros, mas o colecionador preparava seu golpe final. Uma cúpula de silêncio absoluto que ameaçava isolar o topo da árvore de toda a existência. Parte 10. A nota do esquecimento. Lina emergiu da última camada de nuvens e pisou no ninho da sinfonia, o ponto mais alto do mundo. O cenário era aterrorizante. O trono de madeira dourada
onde o maestro costumava reger as estações, estava agora coberto por uma crosta de obsidiana pulsante. No centro de tudo, o colecionador de silêncio estava fundido ao tronco, com o coração da floresta preso em suas mãos de fumaça. O artefato, que antes brilhava com uma luz arco-íris, agora emitia um cinza opaco e pesado. "Pare!", gritou Lina, mas sua voz mal saiu como um sussurro. O colecionador não se virou. Ele abriu o que deveria ser sua boca, e dela começou a emanar a nota do esquecimento. Não era um som alto, era uma frequência infravermelha que fazia a visão de Lina embaçar. De repente, a câmera foca no rosto da menina, e vemos o medo em seus olhos. Ela tentou se lembrar do rosto do seu avô, e percebeu, horrorizada, que os traços dele estavam sumindo, como um desenho apagado pela chuva. "Sol, o que estamos fazendo aqui?", perguntou Lina. Sua voz vacilante. O Lemuri soltou um grito de angústia. Ele estava perdendo suas cores mais rápido do que nunca, tornando-se um fantasma cinzento. O silêncio não estava apenas matando a música, estava apagando a identidade de cada ser vivo. O colecionador finalmente falou, e sua voz era como o vento passando por um túmulo. "O esquecimento é a paz definitiva. Pequena nota. Sem lembranças, não há perda. Sem música, não há a dor do silêncio que vem depois da última nota. Deixe o mundo descansar na página em branco." Lina caiu de joelhos. O peso da harpa do equilíbrio em seu ombro parecia agora o de uma montanha. Ela olhou para as cordas de raios de sol, e elas pareciam frias. Por um segundo, ela quase soltou o instrumento. Mas então, em um plano de detalhe emocionante, a semente da esperança em seu braço, que agora era uma marca de luz na pele, pulsou com um calor ardente. A memória não voltou através de uma imagem, mas de um sentimento. Lina sentiu o calor do abraço do avô, o cheiro da chuva na terra seca e a vibração do primeiro acorde que ela aprendeu a tocar. "Não", sussurrou ela, levantando a cabeça. "A dor de uma música que acaba é o que faz ela ser preciosa enquanto dura." Lina se levantou com um esforço sobre-humano. Ela posicionou a harpa. Seus dedos, trêmulos, tocaram a primeira corda. O som que saiu foi um estrondo de luz azul, que cortou a cúpula de estática negra. A câmera faz um movimento rápido de 360 graus, enquanto a música de Lina começa a colidir com a nota do esquecimento. Visualmente, era como se duas galáxias estivessem se chocando. Ondas de ouro e safira disparadas pela harpa batiam contra as muralhas de fumaça cinza do colecionador. Faíscas de som sólido voavam para todos os lados, atingindo os galhos do carvalho e despertando pequenas centelhas de vida por onde passavam. "Sol, ajude-me a manter o ritmo!", comandou Lina. O Lemuri, lutando contra o desbotamento, começou a bater as patas no chão do ninho. Tum-pá, tum-pá, o ritmo básico do coração. Lina fechou os olhos e começou a cantar junto com a harpa. Ela não cantava palavras, mas emoções puras. A cada nota, a imagem de seu avô voltava com mais clareza. O mundo ao redor começou a ganhar cor novamente, centímetro por centímetro. O colecionador soltou um rugido de frustração. Ele percebeu que a vontade de Lina era mais forte do que o seu vazio. Ele ergueu o coração da floresta e o apertou, preparando-se para detonar uma explosão de silêncio que destruiria o grande carvalho de dentro para fora. "Se eu não posso ter a paz do vazio, ninguém terá nada!", sibilou a sombra. Lina viu a rachadura começar a se espalhar pelo cristal do coração. Se ele quebrasse, a alma da floresta morreria para sempre. Em um movimento desesperado de tudo ou nada, Lina correu em direção ao colecionador, não para atacá-lo, mas para abraçar o coração da floresta junto com ele. Usando seu próprio corpo como um condutor para a música da harpa, a tela se encheu de uma luz ofuscante, e o som de um acorde perfeito ecoou pelo universo. Parte 11. A luz branca começa a se dissipar, transformando-se em partículas de pó estelar que flutuam suavemente, como neve em câmera lenta. Não estamos mais no topo do carvalho, ou pelo menos, não no mundo físico. Em uma técnica clássica de animação,
para momentos de transcendência. O cenário ao redor de Lina e do colecionador tornou-se um oceano infinito de reflexos dourados, onde o céu e o chão se misturam em um horizonte de pura melodia. Lina abre os olhos. Ela ainda está segurando o coração da floresta. Mas ele não é mais um cristal rígido. Ele pulsa como um tecido vivo, alternando entre o brilho da aurora e a escuridão do espaço. À sua frente, o colecionador não é mais uma massa de sombras. A explosão de música limpou a tinta negra, revelando o mestre dos tons. Ele é um homem alto, com vestes que parecem feitas de partituras antigas e cabelos prateados, que fluem como se estivessem debaixo d'água. Seu rosto, marcado por uma tristeza milenar, está agora molhado por lágrimas de luz. Por que você não me destruiu? A voz do mestre dos tons soa como um violoncelo suave, ecoando por todo aquele espaço vazio. Eu tentei apagar o seu mundo. Eu tentei silenciar a sua alma. Lina solta o coração, que fica flutuando entre os dois. Ela olha para as próprias mãos, que ainda brilham com a energia da harpa. Destruir você seria o mesmo que destruir o silêncio. Responde Lina, aproximando-se com cautela. E o vovô sempre dizia que a música precisa das pausas para ter beleza. Se eu te apagasse, a música da floresta ficaria barulhenta demais, sem descanso. Eu não quero te destruir. Eu quero que você volte a reger as pausas. A câmera foca no mestre dos tons. Ele olha para o coração da floresta e estende um dedo trêmulo. Quando ele toca o artefato, uma imagem surge na superfície do cristal. É a musa das canções, a entidade que ele perdeu há eras. Ela não está voltando à vida, mas sua imagem sorri, e uma melodia doce, uma canção de ninar, que Lina reconhece, emana do cristal. Ela ainda está aqui? Sussurra o mestre. Ela está em cada sussurro das folhas que você tentou calar, diz Lina. Subitamente, o oceano dourado começa a tremer. A câmera faz um movimento brusco de recuo, voltando para a realidade física. No topo do grande carvalho maestro, o corpo do colecionador está se desintegrando, mas não em cinzas, e sim em borboletas de luz azul. No entanto, o dano causado à árvore mestre foi profundo. O coração da floresta, embora recuperado, tem uma rachadura profunda em seu centro. O equilíbrio foi quebrado, diz o mestre, agora de volta à sua forma física, embora ainda debilitado. O silêncio que eu invoquei foi longe demais. Ele criou um vácuo no centro da floresta. Se o coração não for selado com uma nota pura, ele vai implodir, levando toda a harmonia com ele. Sol, o lêmure, corre até Lina e pula em seu ombro. Ele está vibrando em um tom de verde esperança, mas aponta freneticamente para baixo. A névoa cinza lá embaixo não parou. Ela começou a girar em um redemoinho gigante, um tornado de estática que está subindo pelo tronco do carvalho, devorando tudo em seu caminho. Lina olha para a harpa do equilíbrio. Ela está rachada. A semente da esperança em seu braço está perdendo o brilho. O que é uma nota pura? Pergunta Lina, desesperada. O mestre dos tons olha para o horizonte, onde o tornado de estática se aproxima. É o som de um sacrifício feito por amor. Alguém precisa entrar no centro do vácuo e cantar a nota que falta. Mas quem entrar lá pode nunca mais ser ouvido por ninguém. A câmera fecha no rosto determinado de Lina. Ela olha para Sol, depois para a flauta de bambu em seu bolso. O clímax do filme está apenas começando. O clímax emocional do filme atinge o seu ponto de ebulição. A trilha sonora, agora carregada de violinos melancólicos e uma percussão que imita batidas cardíacas aceleradas, cria uma atmosfera de despedida e coragem. As cores vibrantes da copa do grande carvalho estão sendo engolidas por uma névoa que não é apenas cinza, mas quebrada, cheia de glitches visuais, como se a própria realidade estivesse sendo deletada. O segredo da floresta que canta a parte 12, o vórtice do vazio, o tornado de estática, atingiu a base da copa. O som que ele emitia era um ruído branco, ensurdecedor, o som de nada e de tudo, ao mesmo tempo.
galhos imensos que resistiram a séculos de tempestades desintegravam-se ao simples toque daquela massa cinzenta. O mestre dos tons tentou erguer uma barreira com que restava de sua energia, mas as sombras em suas mãos falhavam. Lina, você não entende, gritou o mestre, sua voz falhando. Entrar no vácuo não é como cair em um buraco. É como deixar de existir. A nota pura exige que você entregue a sua própria melodia para preencher o vazio. Você pode esquecer quem é, pode esquecer de cada música que já ouviu. Lina olhou para o seu braço. A semente da esperança brilhava com uma intensidade febril, quase branca. Ela sentia o calor da marca se espalhando por todo o seu corpo, protegendo-a da erosão da estática, que já começava a flutuar ao seu redor. Se eu não for, disse Lina, sua voz agora calma e firme, em um contraste absoluto com o caos ao redor. Não haverá mais ninguém para lembrar de nada. Nem eu, nem você, nem a floresta. O silêncio terá vencido. Ela se virou para Sol. O pequeno lêmur estava tremendo, suas cores alternando rapidamente entre o azul do medo e o vermelho da lealdade. Lina jorrou-se e tocou o focinho dele. Sol, você precisa ficar. Se eu não conseguir voltar do jeito que sou, você será o único que saberá a verdade. Você terá que contar a história Para o grande carvalho quando ele acordar. O lêmur emitiu um som agudo, uma nota de protesto, e agarrou-se à perna de Lina. Ele se recusava a deixá-la. Em um momento de ternura cinematográfica, Lina sorriu e o abraçou uma última vez. Ela tirou sua flauta de bambu do bolso e a entregou a ele. Guarde isso pra mim. É o meu som. Se eu me perder, toque pra mim. Lina levantou-se. A câmera faz um plano de contramergulho, mostrando a pequena diante da imensidão do tornado, que agora envolvia o topo da árvore. Ela deu o primeiro passo em direção ao precipício. O vento de estática tentava empurrá-la para trás, mas a luz da semente em seu braço abria um túnel de clareza no meio do caos. Ela saltou. A transição para o interior do vórtice é um choque sensorial. Não há gravidade, nem em cima, nem embaixo. Lina flutua em um espaço que parece o interior de uma nuvem de fumaça e pixels. Fragmentos de memórias da floresta flutuam ao redor dela, como fotografias queimadas. O rosto de uma flor, o eco de um riso, uma nota de harpa que se desfaz ao toque. No centro desse caos, Lina viu o que o mestre dos tons chamou de o vazio central. Era uma esfera de escuridão absoluta. O ponto onde o coração da floresta estava implodindo. Ali, o silêncio era tão denso que doía. Lina sentiu sua própria voz querendo escapar. Sua própria identidade sendo sugada para dentro daquela esfera negra. A nota pura. Sussurrou ela, embora não ouvisse o som de suas palavras. Ela percebeu que não poderia simplesmente gritar. Uma nota pura não vinha da garganta, vinha da vida. Ela fechou os olhos e começou a reunir cada momento de felicidade que já teve. Ela pensou no dia em que ganhou a flauta, no gosto das frutas musicais, na primeira vez que Sol mudou de cor. Ela transformou essas memórias em vibração. Seu corpo começou a brilhar, não com a luz externa da semente, mas com uma luz interna, vinda de sua alma. Ela abriu a boca para emitir a nota, mas naquele momento, o vazio reagiu. Das sombras, surgiram formas que se pareciam com versões distorcidas dela mesma, menos ecos de todas as vezes que ela sentiu medo ou dúvida. Os ecos a cercaram, sussurrando em uma frequência que desintegrava sua coragem. Lina estava perdendo o brilho. A nota pura estava morrendo antes mesmo de nascer. Parte 13. O fio de ouro da memória, fora do vórtice. No topo do grande carvalho. O mundo estava em agonia. O mestre dos tons observava, impotente, enquanto o tornado de estática devorava as últimas folhas douradas. Mas, no meio do caos, havia um pequeno ponto de cor. Sol, o lêmure, estava sentado na borda do abismo cinzento, segurando a flauta de bambu de Lina com suas patinhas trêmulas. Ele olhou para o instrumento. Sol nunca tinha tocado uma nota sequer. Ele era o ritmo, o movimento, a cor menos.
mas nunca a melodia. No entanto, ele se lembrou do que Lina dissera. Se eu me perder, toque para mim. Com uma coragem que fez seus pelos brilharem em um carmesim profundo, Sol levou a flauta aos lábios. Ele soprou. No início, saiu apenas um chiado de ar. Ele tentou de novo, fechando os olhos e pensando no jeito que Lina movia os dedos. De repente, uma nota saiu. Era imperfeita, um pouco desafinada, mas era real. Dentro do vazio, Lina estava prestes a desaparecer totalmente. Os feitos de dúvida haviam se transformado em sombras gigantescas que sussurravam. Você é apenas uma menina. Você não pode salvar o mundo. Deixe-se levar pelo silêncio. Lina sentia seus pés sumirem. Sua mente estava ficando branca, como uma partitura sem notas. Então, um som impossível atravessou a parede de estática. Era fraco, como o piar de um pássaro no meio de um furacão. Mas para Lina, soou como um trovão de esperança. Era a melodia simples do seu avô, tocada de um jeito um pouco atrapalhado, mas cheio de amor. Sol, sussurrou ela. A câmera foca no peito de Lina, onde a música do Lemuri tocava a estática. Um pequeno fio de ouro se formava. Lina agarrou-se àquela nota, como se fosse uma corda de salvamento. O contato com o som real agiu como um antídoto. As sombras de dúvida começaram a encolher, incapazes de resistir à verdade de uma amizade tão pura. Eu não estou sozinha menos, disse Lina. E sua voz, pela primeira vez dentro do vácuo, produziu uma onda de cor. A música não é algo que eu faço. É algo que nós somos. Lina sentiu a semente da esperança em seu braço explodir em um brilho definitivo. Ela não estava mais apenas lembrando. Ela estava criando. Ela começou a cantar, unindo sua voz à flauta de sol, que ecoava lá fora. Visualmente, a cena é um espetáculo de luz. Lina começou a girar, e cada nota que saía de sua boca transformava-se em um pássaro de cristal. Milhares deles surgiram de seu próprio ser, atacando a esfera de escuridão central. A nota pura não era apenas um som. Era uma frequência que reorganizava os átomos do mundo. O vazio central começou a rachar. Luzes de todas as cores, verde esmeralda a tuluxiano, âmbar quente e menos começaram a vazar pelas fendas da escuridão. O tornado de estática, que antes subia para destruir, começou a ser sugado de volta para o centro, sendo purificado pela voz de Lina. No entanto, o esforço era imenso. A câmera mostra o rosto de Lina. Ela está radiante, mas seu corpo está ficando translúcido. Ela está se tornando a própria música que está cantando. Mestre! Gritou Lina, sua voz ecoando através das dimensões. O coração está abrindo. Agora é a sua vez! Lá fora, o mestre dos tons viu a luz de Lina Perfurar o tornado. Ele percebeu que Lina estava fazendo o trabalho pesado, mas o coração da floresta ainda precisava de um novo núcleo. Ele olhou para a harpa do equilíbrio e entendeu o que deveria fazer. O tornado começou a colapsar sobre si mesmo. Lina estava no olho do furacão, pronta para o toque final, mas a força da implosão ameaçava selá-la lá dentro para sempre. Parte 14. O acorde da eternidade. O final, o centro do vórtice. Era um caos de luz branca e estática cinzenta. Lina, agora quase totalmente translúcida, sentia sua consciência se espalhar por cada folha e cada gota de água da floresta. Ela não era mais apenas uma menina. Ela era a própria canção que tentava salvar o mundo. Mas a força da implosão do coração da floresta era como um buraco negro de silêncio, exigindo um preço que ela não poderia pagar sozinha. No topo do carvalho, o mestre dos tons assistia ao sacrifício de Lina. Ele viu a marca da semente da esperança brilhar no braço da menina, uma última vez. Naquele momento, o peso de milênios de amargura caiu de seus ombros. Ele percebeu que o silêncio que ele tanto buscava para aplacar sua dor não era a ausência de som, mas a paz de uma harmonia bem resolvida, Lina! Gritou o mestre, sua voz agora límpida e poderosa. Deixe que eu seja o descanso entre as notas! Em um movimento heróico, o mestre dos tons lancou-se para dentro do vórtice. Ele não foi para lutar, mas para se fundir. Ele abraçou a esfera de escuridão central, usando seu corpo feito de memórias e sombras,
para envolver o vácuo. Ao fazer isso, ele liberou Lina da pressão da implosão. Vá, pequena maestrina! Sussurrou ele, enquanto sua forma se tornava poeira estelar azulada. O mundo precisa de quem saiba cantar o amanhã. Eu serei o silêncio, que permite que a sua música seja ouvida. A explosão final foi silenciosa, mas visualmente avassaladora. Uma onda de choque de cor dourada e esmeralda partiu do centro do carvalho, expandindo-se por todo o reino em segundos. Onde a onda passava, o glitch da estática desaparecia. A névoa cinza evaporava, transformando-se em borboletas de luz. A cascata das notas cristalinas voltou a fluir, mas agora com uma melodia nova, mais profunda e sábia. Lina sentiu-se sendo empurrada de volta para a realidade. Ela caiu suavemente sobre o musgo macio do ninho da sinfonia. O silêncio que se seguiu era, pela primeira vez, perfeito. Lina, um pequeno grito de alegria ecoou. Sol correu em sua direção, saltando em seu colo. O Lemuri agora brilhava com todas as cores do arco-íris de uma só vez, como se tivesse absorvido a luz de 1000 festivais. Ele entregou a flauta de bambu a ela. Lina a pegou e percebeu que o instrumento não era mais de madeira comum. Ele agora tinha veios de ouro que pulsavam no ritmo de seu próprio coração. Lina olhou para o trono do maestro. O mestre dos tons não estava mais lá, nem o colecionador. Em seu lugar, o coração da floresta flutuava, agora perfeitamente selado, brilhando com uma luz suave e constante. O grande carvalho maestro soltou um suspiro profundo e musical, e suas folhas de ouro brotaram novamente, maiores e mais brilhantes do que nunca. A câmera se afasta lentamente, mostrando a floresta dos acordes sendo reconstruída pela própria música que Lina despertou. Vemos os animais voltando, as flores trombetas se abrindo e o céu recuperando o seu azul vibrante. Lina caminhou até a borda da copa e olhou para o horizonte. Ela levou a flauta aos lábios e tocou uma nota única e longa. No horizonte, o sol começou a nascer, e cada raio de luz parecia uma corda de harpa sendo tocada. A música não era mais um segredo. Era o ar que todos respiravam. E Lina sabia que enquanto houvesse alguém disposto a ouvir o coração do mundo, o silêncio nunca mais seria um vazio, mas sim o palco para a próxima grande canção. A tela escurece lentamente, enquanto a última nota da flauta de Lina flutua no ar. F-I-E. Espero que tenha gostado desse desfecho épico para o segredo da floresta que canta.